Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a alteração dos artigos 155 e 157 do Código Penal Brasileiro. Alteração essa promovida pela Lei 13.654, publicada no Diário Oficial da União no dia 24 de abril de 2018. Primeira coisa que nós devemos fazer é distinguir o que é furto do que é roubo. Furto é subtrair coisa alheia móvel e roubo é subtrair coisa alheia móvel desde que com um emprego de ameaça ou violência à pessoa. Essa é a diferença básica entre furto e roubo. Para nossa melhor compreensão, vou dar o seguinte exemplo. Imaginemos que o indivíduo adentre no meu escritório e subtraia este livro, sem que eu veja, sem que eu perceba. Tal crime é tipificado como furto, pois não houve ameaça e nem violência à minha pessoa. Agora vamos imaginar que este mesmo indivíduo adentre no meu escritório e, mediante ameaça ou violência, ele subtrai este livro. Este crime será tipificado como roubo. A diferenciação entre os dois crimes é extremamente necessária, pois as penas aplicadas aos respectivos crimes são distintas entre si. Após essa diferenciação, agora vamos adentrar as alterações promovidas pela respectiva lei. Primeiramente, vamos falar sobre o artigo 155, que tipifica o crime de furto. A respectiva lei acrescentou 2 parágrafos. O primeiro foi o parágrafo 4º, que diz: a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Ou seja, os indivíduos que praticarem furto mediante o uso de explosivos ou objetos análogos responderá sobre essa nova qualificadora, podendo ter uma pena aplicada aí dentro desse liame de 4 a 10 anos de reclusão. A outra alteração foi a inserção do parágrafo 7º, que diz: a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se a subtração for de substâncias explosivas ou acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Sendo assim, incorre nas mesmas penas o indivíduo que subtrai substâncias explosivas ou objetos ou acessórios para sua fabricação. Agora vamos adentrar no outro tema, que é o artigo 157, que tipifica o crime de roubo. Bom pessoal, a primeira observação que tenho a fazer é com relação ao inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 157 da antiga lei. O referido inciso foi totalmente revogado. Entretanto, tem uma ressalvazinha aí de suma importância que precisamos observar. O antigo inciso dizia o seguinte: lei anterior, artigo 157, parágrafo 2º. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Inciso 1. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma. Bom, o que é de importante a ser observado é que no antigo inciso, o legislador diz o seguinte: com emprego de arma. Aqui o legislador não faz distinção entre arma própria ou arma imprópria. A arma própria é aquela de uso exclusivamente bélico. Já a arma imprópria pode ser qualquer tipo de arma. Por exemplo, uma faca, um estilete. Então, com a nova redação, este inciso foi totalmente revogado. Então, não existe mais aqui a tipificação do crime com arma imprópria, tão somente com um crime de arma própria, como vamos observar a partir de agora, pois foi acrescentado o parágrafo 2º-A no artigo 157, que diz: artigo 157, parágrafo 2º-A. A pena aumenta-se de 2/3. Inciso 1. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Inciso 2. Se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante
o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Com essa nova redação, a majorante não será mais de 1/3 a metade, ou seja, de 33% a metade da pena, seria majorada. Com essa nova alteração, a pena será majorada agora em 2/3, ou seja, 66% da pena a mais. No entanto, com uma pequena ressalva, pois o inciso 1º do artigo 157, parágrafo 2º-A, diz que só com o emprego de arma de fogo, conforme havia falado anteriormente, agora não se tipifica mais o emprego de arma imprópria, tão somente o emprego de arma própria. Também observa-se que foi acrescentado o inciso 2º no parágrafo 2º-A do artigo 157, que prevê que o indivíduo que romper barreiras ou obstáculos com o emprego de explosivo também responderá sobre essa majoração de 2/3 da pena a ser aplicada a ele. Outro ponto importante é a alteração do parágrafo 3º do artigo 157, que diz: Artigo 157, parágrafo 3º. Se da violência resulta, inciso 1, lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Inciso 2, morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Com esta nova redação, o parágrafo 3º foi subdividido em 2 incisos. O primeiro prevê a lesão corporal grave, que a pena aí foi majorada de 7 a 15 anos para 7 a 18 anos, e o crime de latrocínio continua sendo tipificado pelo artigo no seu inciso 2º agora, prevendo pena de 20 a 30 anos de reclusão. Essas são as ressalvas que tinha que fazer com relação à nova lei, e qualquer dúvida estou à disposição. Espero ter lhe ajudado.